O cheiro de frango assado escapava pelas frestas da porta de vidro da padaria Império do Pão, misturando-se com o odor úmido do asfalto molhado pela tempestade que castigava a periferia de São Paulo naquela noite de terça-feira. Para a maioria das pessoas que passavam correndo com seus guarda-chuvas, aquele cheiro era apenas um convite para o jantar. Para Lucas, um menino negro de 12 anos com o uniforme da escola pública encharcado e uma mochila pesada de latinhas amassadas nas costas, aquele cheiro era uma tortura física. Seu estômago roncou, um som grave e doloroso que parecia vibrar em suas costelas proeminentes. Ele tinha exatamente R$ 18 no bolso, fruto de 3 dias revirando lixeiras e varrendo calçadas. Era o suficiente. Hoje, ele não comeria o pão dormido que a vizinha dava. Hoje, ele compraria a promoção de fim de noite. Um prato feito com bife, arroz, feijão e farofa. Ele segurava as notas amassadas com tanta força que os nós dos dedos doíam, com medo de perder seu tesouro. Mas, ao se aproximar da entrada, viu uma cena que fez seus passos vacilarem. Um casal de idosos, encolhidos sob a marquise, tentava contar moedas de cobre com mãos trêmulas e manchadas pela idade. O homem, vestindo um paletó que parecia ter 50 anos, segurava a mulher, que tossia seco. Eles não tinham o suficiente. O gerente da padaria, um homem chamado Valmir, conhecido por sua grosseria, já estava na porta, braços cruzados, com aquele olhar de quem chuta cachorro de rua. Já falei que aqui não é a Santa Casa. Se não tem dinheiro, circula. Estão espantando a clientela decente, grunhiu Valmir, empurrando levemente o ombro frágil do idoso. Lucas sentiu o sangue ferver e o estômago gelar ao mesmo tempo. Ele olhou para as notas em sua mão. Olhou para o prato de comida quente em sua mente e depois olhou para os olhos marejados da senhora. Naquele segundo, no meio da chuva e da indiferença da cidade, Lucas tomou a decisão que custaria sua única refeição, mas que compraria algo muito mais valioso, embora ele ainda não soubesse que o destino estava observando cada movimento seu, através da vitrine embaçada. A invisibilidade social é um manto pesado que Lucas vestia todos os dias. Ele sabia que para o mundo ele era apenas mais uma estatística, um garoto sem futuro destinado a repetir o ciclo de pobreza de sua família. Ele morava com a avó doente em um barraco de madeira, onde o vento entrava sem bater, e sua rotina era uma batalha constante entre a escola e a sobrevivência. A fome não era uma visita, era uma moradora da casa. Mas Lucas tinha algo que a fome não conseguia roer. Uma dignidade herdada de seu pai falecido, que sempre dizia que a mão que dá nunca fica vazia. Naquela noite, porém, a fé nessa frase seria testada ao limite. O casal de idosos não parecia apenas pobre, eles pareciam desamparados, o tipo de gente que o sistema mastiga e cospe. Valmir, o gerente, representava o mundo, cruel, impaciente e focado no lucro. Lucas representava a exceção. Ele entrou na padaria não para pedir, mas para pagar. Ele não sabia que aquele casal, o Sr. Alberto e a Dona Clarice, não eram simples mendigos. Eles eram observadores. E a moeda que Lucas estava prestes a entregar não compraria apenas comida. Compraria um bilhete de loteria para uma nova vida. Esta é a história de como o menor gesto pode derrubar as maiores muralhas. Antes de vermos a reação chocante do gerente quando o menino colocar o dinheiro no balcão, eu quero saber de você. Já aconteceu de você ajudar alguém mesmo tendo pouco? De qual cidade você está assistindo a esse exemplo de humanidade? Comenta aqui embaixo. Quero conhecer quem está comigo. A porta automática se abriu e o ar-condicionado quente da padaria envolveu Lucas, secando instantaneamente o suor frio de sua testa, mas não o medo de ser expulso. Ele caminhou até o balcão, ignorando o olhar de desprezo de Valmir, que agora estava prestes a chamar o segurança para retirar os idosos à força. "Solta ele", disse Lucas, sua voz ainda fina de criança, mas carregada de uma autoridade estranha.
Valmir olhou para baixo, rindo. Olha só, o defensor dos fracos e oprimidos. Veio comprar um chiclete, moleque? Ou veio pedir também? Lucas não respondeu. Ele caminhou até o Sr. Alberto, que tremia de frio e vergonha. Quanto falta, senhor? Perguntou Lucas. O idoso olhou para o menino com olhos azuis desbotados, cercados por rugas profundas. Faltam 15 reais, meu filho. Queríamos uma sopa. Minha esposa, ela precisa tomar o remédio. 15 reais. Lucas tinha 18. Sobrariam 3 reais. Não dava para o prato feito. Não dava nem para um salgado decente. Ele olhou para o balcão de vidro, onde o frango assado girava, dourado e suculento. Seu estômago deu um nó tão forte que ele sentiu tontura. Era a sua comida. Era o seu prêmio por 3 dias de trabalho duro. Ele podia virar as costas. Ninguém o culparia. Ele era uma criança, pelo amor de Deus. Mas então, a dona Clarice tossiu novamente. E aquele som lembrou a tosse de sua própria mãe antes de morrer. Lucas fechou os olhos por um segundo, despedindo-se do sabor da carne que ele tanto desejava. Ele abriu a mão suja e colocou as notas amassadas e úmidas em cima do balcão de mármore, bem na frente de Valmir. Dê a sopa para eles. E 2 pães, fica com o troco. Valmir olhou para o dinheiro com nojo, pegando-o com a ponta dos dedos, como se fosse contagioso. Tá bom, Madre Teresa. Mas eles vão comer lá fora. Não quero gente desse tipo ocupando mesa. Lucas assentiu. Ele ajudou o casal a pegar as tigelas de isopor fumegantes. Eles se sentaram no banco de concreto do lado de fora, protegidos apenas pela marquise. Lucas sentou-se no chão, ao lado deles. O cheiro da sopa de legumes era delicioso. O senhor Alberto tomou a primeira colherada e suspirou, a cor voltando ao seu rosto pálido. Ele olhou para Lucas, que tentava disfarçar o olhar faminto fixo na comida. Você não vai comer, menino? Perguntou o idoso. Lucas forçou um sorriso. Não, senhor. Eu comi na escola, tô cheio. O estômago dele roncou alto, desmentindo a mentira piedosa. O senhor Alberto parou de comer. Ele pousou a colher. Seus olhos, antes nublados, ganharam um foco penetrante, analisando Lucas de cima a baixo, vendo os sapatos furados, a mochila pesada, a magreza. Qual é o seu nome? Perguntou o velho. Lucas, senhor. Lucas, repetiu Alberto, como se estivesse gravando o nome em uma pedra. Você sacrificou sua janta por 2 velhos que nunca viu na vida. Por quê? Lucas deu de ombros, abraçando os joelhos para se aquecer. Porque fome dói, moço. E ninguém devia sentir dor se tem comida no mundo. Alberto trocou um olhar significativo com sua esposa. Dona Clarice sorriu, um sorriso triste e doce. O velho enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um cartão. Não era um cartão de visita comum. Era um cartão preto, grosso, sem nome, apenas com um número de telefone dourado em relevo. Guarde isso, Lucas. O mundo dá voltas e às vezes ele gira rápido demais. Lucas pegou o cartão sem entender. Ele achou que era algum tipo de cupom. Obrigado, disse ele, guardando no bolso molhado. Ele se levantou. Tenho que ir. Minha avó me espera. Lucas correu para casa debaixo da chuva, com o estômago vazio e o corpo tremendo. Ele chegou ao barraco, bebeu 2 copos de água para enganar a fome e se deitou na cama dura. Ele chorou baixinho até dormir, sonhando com frango assado. Ele não sabia, mas aquela noite de fome seria a última de sua vida. Enquanto ele dormia, a quilômetros dali, em uma mansão no topo da cidade, o Sr. Alberto não estava dormindo. Ele estava ao telefone dando ordens. Ele não era um mendigo. Ele era Alberto Viana, o dono da maior rede de supermercados do país, que gostava de sair disfarçado uma vez por ano para testar a humanidade de seus gerentes e da sociedade. E Valmir, o gerente da padaria, tinha falhado. Mas Lucas tinha passado no teste com louvor. O amanhecer chegou cinzento e frio na favela. O galo da vizinha cantou. Lucas acordou com dor de cabeça de fome. Ele se levantou para se preparar para a escola, mas parou ao ouvir um barulho estranho vindo da viela de terra batida.
Não era o caminhão do lixo, nem a moto do entregador de gás. Era um ronco grave, potente, de um motor que custava mais do que o bairro inteiro. As paredes finas do barraco vibraram. Lucas correu para a janela. O que ele viu o fez perder o ar. Parado na frente de seu portão de arame, ocupando toda a largura da rua estreita e lamacenta, estava um carro preto, brilhante e blindado. Uma limusine Rolls-Royce. Um motorista de cap saiu e abriu a porta traseira. De lá, desceu um homem de terno impecável. Não era o Sr. Alberto, era um homem mais jovem segurando uma pasta executiva. Ele olhou para o número pintado à mão no barraco de Lucas, conferiu um papel e caminhou em direção à porta. Lucas recuou. Será que era a polícia? Será que Valmir o acusou de roubo? O homem bateu na porta. Toque, toque, toque. 3 batidas secas que mudariam o destino daquela família para sempre. O coração de Lucas batia tão forte que parecia querer rasgar sua camiseta surrada. As 3 batidas na porta de madeira compensada não soaram como um convite, mas como uma intimação. Sua avó, Dona Zenaide, acordou tossindo, assustada com o tremor das paredes. Quem é, meu filho? É o dono do barraco cobrando o aluguel? Perguntou ela com a voz fraca. Lucas fez sinal de silêncio, engoliu o medo e caminhou até a porta. Ele girou a chave emperrada e abriu uma fresta. O homem de terno cinza chumbo, que parecia ter saído de uma capa de revista de negócios, não fez cara de nojo ao ver o interior humilde da casa. Ele tirou os óculos escuros e sorriu, um sorriso profissional, mas não hostil. Bom dia, Lucas Silva. Meu nome é Doutor Hélio. Sou advogado pessoal do Sr. Alberto Viana. Posso entrar? Lucas segurou a porta com força. Eu não conheço nenhum Alberto. O senhor deve ter errado de casa. A gente não tem dinheiro para advogado. Hélio tirou do bolso o mesmo cartão preto que o idoso tinha dado a Lucas na noite anterior. Você conhece, sim. Ele jantou graças a você ontem à noite. Ele disse que a sopa estava deliciosa, mas que a companhia foi a melhor parte. Lucas arregalou os olhos. O velho da padaria, o mendigo. Como ele tinha um advogado de terno e um carro que custava milhões. O velho da chuva, gaguejou o menino. O senhor Alberto gostaria de retribuir a gentileza. Ele preparou um café da manhã para você e sua avó. E a propósito, Hélio fez um sinal para a limusina. Um segundo homem desceu, vestindo um jaleco branco e carregando uma maleta médica. Trouxe o Dr. Arantes, um dos melhores pneumologistas do estado. O Sr. Alberto ouviu a tosse da sua esposa ontem. Digo, ele ouviu você mencionar que precisava de remédios. O médico vai examinar a Dona Zenaide agora. A realidade parecia estar se dissolvendo. Um médico particular na favela? Uma limusina? Lucas abriu a porta. O médico entrou e foi direto para a avó, tratando-a com uma delicadeza que eles nunca receberam no posto de saúde. Em 10 minutos, Dona Zenaide estava medicada, respirando melhor e sendo ajudada a entrar no carro de luxo. A vizinhança inteira estava na rua, olhando de boca aberta. Lucas entrou no carro, sentindo o couro macio afundar sob seu peso. O ar-condicionado tinha cheiro de lavanda. Hélio sentou-se à frente. Para a mansão Viana, Jaime, ordenou o advogado. O carro deslizou pelas ruas esburacadas como se flutuasse. Lucas olhava pela janela fumê, vendo seu mundo de pobreza ficar para trás, substituído gradualmente por avenidas largas, jardins bem cuidados e muros altos. Ele nunca tinha ido àquela parte da cidade. Quando os portões de ferro da mansão se abriram, Lucas prendeu a respiração. A casa parecia um castelo. Havia fontes, estátuas e um gramado tão verde que parecia pintado. O carro parou na entrada principal. A porta se abriu e lá estava ele, o Sr. Alberto. Mas não o Alberto da noite anterior. O paletó velho e surrado tinha desaparecido. Ele vestia um cardigã de cachemira, calças de linho e sapatos que brilhavam. Ele desceu as escadas de mármore sem tremer, a postura ereta e vigorosa de um homem que comanda impérios. Lucas!
exclamou Alberto, abrindo os braços. Bem-vindo à minha casa. Lucas desceu do carro, tímido. O senhor mentiu para mim, disse o menino com uma honestidade brutal. O senhor não estava com fome. Alberto parou, o sorriso diminuindo para uma expressão de respeito profundo. Ele se agachou para ficar na altura de Lucas. Eu estava faminto, Lucas, mas não de comida. Eu estava faminto de esperança. Eu tenho dinheiro para comprar todas as padarias da cidade, mas ontem eu queria saber se ainda existia alguém capaz de dividir o pouco que tinha. Ele colocou a mão no ombro do garoto. Muitos ricos passaram por mim e viraram a cara. Você, que tinha só R$ 18, me deu 15. Isso me diz que você é mais rico do que eu jamais serei. Alberto guiou Lucas e a avó para a sala de jantar. A mesa era imensa, coberta com frutas, pães, bolos, sucos e no centro uma travessa enorme com frango assado, dourado e fumegante, exatamente como o da padaria, mas 10 vezes maior. Sente-se, Lucas. Hoje ninguém come pão dormido. Enquanto Lucas comia, devorando cada pedaço como se fosse o último, Alberto observava com satisfação. Dona Zenaide chorava silenciosamente, agradecendo a Deus e ao anjo rico. Mas a mente de Alberto não estava apenas na caridade, estava na justiça. Ele pegou um tablet que estava ao lado de seu prato. Na tela, uma transmissão de vídeo mostrava a fachada da padaria Império do Pão. Era manhã e o gerente Valmir estava abrindo as portas, gritando com um funcionário, como de costume. Lucas, disse Alberto, limpando a boca com um guardanapo de linho. Aquele homem, o Valmir, ele te humilhou, ele quase me expulsou. Lucas parou de comer, o garfo suspenso no ar. Ele é mau, senhor. Ele chuta os cachorros da rua. Alberto assentiu, seus olhos endurecendo. Pois bem, eu não gosto de gente má gerenciando meus negócios. Seus negócios? Perguntou Lucas. Eu comprei a padaria, disse Alberto casualmente, como quem diz que comprou um jornal. Hoje de manhã, às 6h, meus advogados ligaram para o antigo dono. Fiz uma oferta que ele não podia recusar. Agora, o Império do Pão faz parte do Grupo Viana. Alberto levantou-se. Termine seu frango, Lucas, porque nós vamos lá agora. Eu preciso visitar minha nova propriedade. E eu preciso de um consultor especial para me dizer quem deve ser demitido e quem deve ser promovido. Ele estendeu a mão para o menino. Você vem comigo? Quero que o Valmir veja exatamente quem ele expulsou ontem à noite. Lucas olhou para a avó, que assentiu sorrindo. Ele olhou para o prato vazio. A fome tinha passado. Agora era a hora da justiça. Ele pegou a mão de Alberto. Eu vou. A viagem de volta para a periferia foi diferente. Não havia medo, apenas antecipação. Quando a limusina parou na frente da padaria, o trânsito parou. Valmir estava na porta, fumando um cigarro, olhando com inveja e curiosidade para o carro de luxo, ajeitando a gravata barata, pronto para bajular quem quer que fosse o doutor que desceria dali. O motorista abriu a porta. Valmir sorriu, apagou o cigarro e correu para oferecer ajuda. Bom dia, bem-vindo ao Império do Pão, o que o senhor deseja? A frase morreu na garganta dele. Quem desceu não foi um executivo desconhecido. Foi o Sr. Alberto vestindo roupas caras, mas com o mesmo rosto do mendigo que ele expulsara. E ao lado dele, de mãos dadas, estava Lucas, o menino das latinhas, agora de banho tomado e barriga cheia. Valmir recuou, tropeçando no capacho bem-vindo. Ele olhou de um para o outro, o cérebro entrando em curto-circuito. Vocês... mas... o que? Ele gaguejou. Alberto ajeitou os óculos escuros e sorriu. Um sorriso frio de tubarão. Olá, Valmir. Lembra de mim? Eu sou aquele que estava espantando a clientela decente. Vim fazer uma reclamação sobre o atendimento. O cigarro de Valmir caiu de seus lábios trêmulos, batendo no chão da calçada com um silêncio insignificante comparado ao estrondo que acontecia dentro de sua cabeça. Ele olhava para o Sr. Alberto, aquele homem que ele julgara ser um lixo na noite anterior.
e via agora o corte impecável do terno, o brilho do relógio de ouro e, pior, a serenidade de quem detém o poder absoluto. Doutor, senhor Alberto, gaguejou Valmir, o suor frio brotando instantaneamente em sua testa oleosa. Eu não sabia. Foi um mal-entendido. O protocolo da empresa diz para evitar aglomerações. Eu só estava protegendo o negócio. Alberto não gritou. Ele nem sequer levantou a voz. Ele apenas deu um passo à frente, fazendo Valmir recuar instintivamente até bater as costas na porta de vidro que ele usava como escudo. Protegendo o negócio? Repetiu Alberto com uma calma glacial. Você estava protegendo o seu preconceito, Valmir. Você viu um velho e um menino negro e decidiu que nós não valíamos o espaço que ocupávamos. Se eu tivesse descido desse carro ontem com este terno, você teria me oferecido café e tapete vermelho. A sua educação é seletiva e isso é o pior tipo de ignorância. Alberto empurrou a porta e entrou na padaria, seguido por Lucas, que caminhava de cabeça erguida, não mais como o menino pedinte, mas como o convidado de honra. O movimento lá dentro parou. Os funcionários, que viviam sob o regime de terror e gritos de Valmir, olharam assustados. O padeiro, a moça do caixa, o rapaz da limpeza, todos pararam. Alberto foi até o centro do salão e bateu palmas 2 vezes para chamar a atenção. Bom dia a todos. Meu nome é Alberto Viana. Sou o novo proprietário deste estabelecimento. Um murmúrio de choque correu pelo local. Valmir entrou correndo atrás dele, tentando salvar o insalvável. Pessoal, é verdade. O Dr. Alberto comprou tudo. Vamos mostrar serviço. Limpem as mesas. Sorriam. Alberto levantou a mão, silenciando o gerente. Valmir, pare. Você não dá mais ordens aqui. Alberto virou-se para a equipe. Eu estive aqui ontem à noite. Eu vi como esse homem trata quem não tem dinheiro. E imagino como ele trata vocês quando ninguém está olhando. Uma funcionária tímida que estava repondo pães levantou a mão. Ele desconta do nosso salário se a gente comer uma sobra, senhor, e chama a gente de lerdo. Valmir ficou vermelho. Sua mentirosa, ingrata! Cale-se! Trovejou Alberto, pela primeira vez alterando a voz. A única voz que não quero ouvir aqui é a sua. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Valmir, você está demitido. Por justa causa. Assédio moral, discriminação e conduta incompatível com os valores do Grupo Viana. Pegue suas coisas e saia. Agora. Valmir olhou para o envelope, depois para Lucas. Ele viu a justiça nos olhos do menino. O garoto que ele humilhou agora assistia à sua queda. Mas eu tenho família, choramingou Valmir, usando a desculpa universal dos covardes. Lucas, que estava quieto até então, deu um passo à frente. A minha família também tinha fome ontem, seu Valmir, e o senhor não ligou. Mas não se preocupe. O senhor Alberto não é igual ao senhor. Ele pagou seus direitos. O senhor não vai passar fome. Só vai passar vergonha. Valmir pegou o envelope, humilhado diante de seus subordinados, e saiu de cabeça baixa, desaparecendo na rua movimentada, transformando-se em mais um anônimo na multidão que ele tanto desprezava. A atmosfera na padaria mudou instantaneamente. Era como se alguém tivesse aberto as janelas e deixado o sol entrar. Alberto olhou para Lucas. E agora, meu sócio? O que fazemos com este lugar? Lucas sorriu. A gente alimenta quem tem fome, senhor Alberto. De verdade. E assim foi feito. A padaria Império do Pão mudou de nome. Passou a se chamar Padaria da Partilha. Durante o dia vendia normalmente com lucros justos. Mas a partir das 18 horas, tudo o que não fosse vendido, mais uma sopa feita na hora, era distribuído gratuitamente para quem precisasse, sem perguntas, sem julgamentos. Anos se passaram. Lucas não precisou mais catar latinhas. Com o apoio de Alberto, ele estudou nas melhores escolas. Ele se formou em economia, mas nunca esqueceu a matemática da rua. No dia de sua formatura, um senhor de cabelos brancos, já andando com a ajuda de uma bengala, estava na primeira fila, chorando de orgulho.
Era Alberto. Lucas subiu ao palco para fazer o discurso de orador da turma. Ele olhou para a plateia, cheia de becas e anéis de formatura, e disse: muitos aqui aprenderam sobre investimentos, juros e capital. Eu aprendi sobre isso também. Mas a maior lição financeira que eu tive foi numa noite de chuva, quando gastei meus últimos R$ 18 num prato de sopa para um estranho. Aquele foi o melhor investimento da minha vida, porque o juro composto da bondade é o único que nunca quebra. Na festa de comemoração, na mansão dos Viana, Lucas encontrou Alberto sentado na varanda, olhando as estrelas. Você cumpriu sua promessa, garoto, disse o velho. Você se tornou um grande homem. Lucas segurou a mão enrugada do mentor. Eu só segui o exemplo, Alberto. Você me deu a mão quando eu estava no chão. Alberto sorriu. Não, Lucas. Você me deu a mão quando eu estava perdido na minha própria riqueza. Você me lembrou que, no fim, a gente só leva o que a gente deixa no coração dos outros. Lucas tirou do bolso um objeto guardado há anos, plastificado com cuidado. Era o cartão preto que Alberto lhe dera naquela primeira noite. Eu nunca usei, disse Lucas. Eu guardei para lembrar que eu não preciso dele para ser alguém. Alberto pegou o cartão e o jogou na lareira acesa. O plástico derreteu e sumiu. Exato, você é o seu próprio crédito. E enquanto o fogo consumia o símbolo do dinheiro, Lucas e Alberto riram. Dois amigos improváveis, unidos por um prato de sopa e uma noite de chuva, provando que, às vezes, perder uma refeição é o único jeito de alimentar a alma para a vida inteira. A padaria continuava lá, na periferia, com uma fila na porta. Mas não era uma fila de humilhação, era uma fila de esperança. E em algum lugar da cidade, talvez Valmir estivesse em uma fila parecida, aprendendo da maneira mais difícil que o mundo dá voltas e que quem nega pão hoje pode ser quem pede migalhas amanhã.